Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E como prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos falar aí sobre o Docker. A gente vai aprender a instalar o Docker e vamos aprender a rodar algumas aplicações do Docker, dentre muitas outras coisas, beleza? Se você não viu o vídeo anterior, onde eu falo sobre containers e máquinas virtuais, clica no card que vai aparecer aqui em cima e assista ele primeiro, e é onde que eu vou explicar para vocês o que é o container, tá? Aqui a gente não vai tratar muito a fundo o que é o container, a gente vai aprender mais como utilizá-lo. Vamos falar sobre o Docker no caso, tá? O Docker nada mais é do que uma plataforma open source escrita em Go, que é uma linguagem de programação de alta performance que foi desenvolvida pela Google, que ajuda a criação e administração de ambientes isolados. Através do Docker a gente consegue empacotar e colocar uma aplicação, suas dependências, binários, arquivos de configuração, tudo em um único pacote, e a gente abstrai todas as camadas inferiores da infraestrutura. Então com isso a gente consegue, independente do sistema operacional que esteja rodando embaixo, executar a nossa aplicação, tá? Só um disclaimer, depende do sistema operacional, sim, mas ela vai ser executada em qualquer máquina e a ideia é que tenha o mesmo resultado, beleza? Imagina-se que o Docker é como se fosse um container real dentro de um navio, né? E aí todos os containers eles estão lado a lado, porém o conteúdo deles não tem interferência entre outros containers. Então basicamente isso, a gente tem várias aplicações rodando dentro de um servidor e um container não vai interferir no outro, a menos que a gente queira que ele faça esse tipo de coisa. Vamos aqui falar um pouquinho agora de como que a gente instala o Docker. Indo lá no site do Docker, a gente pode ver aqui, é o site www.docker.com, e nesse site, para a gente ver como instala o Docker, a gente pode clicar basicamente aqui em Get Started for Free, tá? Ele vai jogar a gente para uma aba e vai explicar como que faz essa instalação. O Docker pode rodar, pessoal, em Linux, em Windows, em Mac. A gente vai estar rodando ele aqui numa máquina Linux. Se vocês quiserem que eu mostre como que roda ele no Mac ou como que roda ele no Windows através do WSL2, deixa nos comentários aí que eu faço um outro vídeo para vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestões de conteúdos, deixem aí nos comentários também, porque eu trago esse conteúdo para vocês assim que possível. Então, para instalar o Docker, a gente pode instalar de duas maneiras, tá? A gente pode fazer através do script de conveniência e da maneira tradicional. Então a gente tem aqui dentro do nosso Getting Started como que a gente executa um container e tudo mais. E aqui no Get Docker a gente consegue ver como que a gente instala ele para o Mac, para o Windows e para o Linux. Indo para o nosso terminal, eu tô aqui com uma máquina Ubuntu, beleza? Se eu der um cat no etc aqui, OS Release, é um Ubuntu 18.4, tá? Você pode rodar esses passos em qualquer sistema da família Debian. Se vocês quiserem instalar isso no sistema Red Hat, vai mudar um pouquinho os comandos, mas eu vou deixar aqui embaixo o link de como fazer esse tipo de instalação. Nós temos duas maneiras então. A primeira maneira é através do script de conveniência, que fica no endereço https://get.docker.com. E aí esse get.docker.com, se a gente acessar ele pelo navegador, vamos lá para o nosso Firefox. E esse get.docker.com vai trazer um script aqui pra gente, tá? Esse script, o que ele faz? Ele verifica qual é o sistema operacional, ele faz toda a atualização e tudo mais, então ele instala de maneira automática. Para fazer esse tipo de instalação, eu não vou rodar esse comando aqui, eu só vou mostrar para vocês. A gente pode rodar o seguinte comando: sudo curl -fssl https://get.docker.com e passar a saída disso através de um pipe para o bash. Isso vai pegar e vai baixar esse script de maneira silenciosa, seguindo sem links e tudo mais, e vai passar toda a saída desse script para o bash. Então ele vai pegar e vai fazer a instalação do nosso Docker, tá? Eu deixei aqui um jogo da velha aqui para ele não executar quando eu apertar o Enter, tá? Por quê? Eu quero mostrar para vocês a maneira tradicional de instalação. Essa maneira de instalação com script de conveniência, que é a primeira que a gente viu, ela não é muito indicada, tá, para ambiente de produção. Por quê? Porque ela só instala o Docker, você não escolhe versão, você não escolhe nada. Então ela é a maneira mais simples de se instalar. E agora a gente vai ver qual é a maneira de instalar isso corretamente para o ambiente de produção. Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é rodar um sudo apt update. O sudo apt update vai basicamente atualizar a lista de pacotes aí do nosso sistema operacional, no caso do nosso Ubuntu. Se você estiver usando aí o CentOS, você não precisa rodar isso, porque quando a gente for instalar o pacote, o Yum já vai executar isso automaticamente. Uma vez atualizada a lista de pacotes, a gente pode rodar um sudo apt install, instalar os pacotes necessários para a gente rodar o Docker, tá? Que é o apt transport https uca certificates, o GNU PG2, o Software Properties Common, e a gente vai instalar mais alguns pacotes que a gente vai utilizar aí mais pra frente, que é o curl, o JQ e o bash completion, beleza? Vou passar o "-y" aqui no final para ele confirmar automaticamente fazer essa instalação. Os pacotes que não são necessários para o Docker eu estou instalando para a gente poder fazer uns testes depois, que é o curl, o bash completion e o JQ. Uma vez feita essa instalação, a gente vai rodar um curl -fssl
no https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg pipe sudo apt key add menos. Isso vai adicionar a chave do repositório. Depois a gente vai rodar um sudo add apt repository e aí a gente vai colocar aqui entre parênteses um deb a arquitetura do nosso sistema, que no meu caso é AMD64, https://download.docker.com/linux/ubuntu. Vamos abrir um subshell com lsb_release-cs para pegar a versão aqui do nosso sistema e stable, beleza? E vamos fechar aqui a nossa aspas, tá? Isso vai pegar e vai adicionar um repositório e vai atualizar a lista de pacotes. Eu posso rodar depois um sudo apt update para garantir que isso está tudo certo. Não é necessário porque ele já fez aqui quando a gente adicionou o nosso repositório. O que é importante a gente saber? Esses comandos todos estão listados na documentação oficial do Docker. Eu só vou estar explicando aqui para vocês o passo a passo. E aí, para fazer o Docker instalar e funcionar, a gente pode dar um sudo apt install docker-ce, que é o Community Edition, o docker cs CLI, que é a linha de comando para a gente poder interagir com o Docker, e o container d.io -y para a gente poder instalar. O docker CE é o Docker Daemon, propriamente dito, que vai interagir com o container D, que é o runtime de container. E o Docker CS CLI é nada mais nada menos do que a linha de comando para a gente poder interagir com o nosso Docker. Vamos aguardar aqui, ele vai demorar um pouquinho. A gente pode adicionar o usuário dentro do grupo Docker para a gente não precisar ficar rodando os comandos com sudo. O próximo comando que eu vou executar, se a gente não executar ele, a gente vai ter que rodar sudo toda vez para utilizar o nosso Docker. Pronto, agora que terminou a nossa instalação, eu posso rodar o comando sudo-gpswd -a $user docker. Ele vai adicionar o nosso usuário, no meu caso o Vagrant, ao grupo Docker para ele poder executar as ações. O Vagrant é outra ferramenta sensacional da HashiCorp, tá? Eu vou trazer depois para vocês sobre ele, como que a gente cria ambiente de desenvolvimento utilizando o Vagrant. Depois disso eu vou fazer um logout na minha aplicação e vou logar de novo no meu servidor. Uma vez rodado o login e o logout, eu consigo começar a rodar um comando como, por exemplo, o docker system info. Se eu executar aí o docker system info, ele me trouxer esses dados, quer dizer que está tudo certo, meu Docker está instalado. Outra coisa legal que a gente pode fazer é instalar o bash completion, tá bom? O bash completion a gente faz a instalação através desse comando aqui. Então a gente dá um curl dentro desse endereço todo aqui e a gente lança esse conteúdo pro bashcompletion.d. Vai autocompletar pra gente os nossos comandos do Docker, beleza? Eu vou deixar num card que vai aparecer aqui em cima logo mais um post do blog onde tem todos esses comandos, se você quiser seguir passo a passo, se você quiser executá-los depois. Então vou executar esse comando, ele vai baixar o bash completion e agora eu consigo trabalhar com o meu Docker. E aí, vamos executar o nosso primeiro container, tá bom? Como que a gente executa o primeiro container? A gente pode rodar o seguinte comando. Assim que a gente instala o Docker, ele sugere isso, inclusive, que é rodar o seguinte comando: docker container run -rm-it hello-world. Então, eu vou dar um enter aqui para ele executar, ele vai baixar a imagem, e enquanto isso eu vou explicar para vocês o que esse comando faz. Então, o docker container run, ele executa um container. O -rm é de remove. Então, depois que esse container terminar de servir o seu propósito, como eu disse no vídeo anterior, o container ele só deve executar uma aplicação e em seguida morrer, ele vai ser removido. O -i é de interativo, o -t é de terminal, para ele deixar um pseudo terminal para a gente poder ver essas informações que estão aqui na tela, e o hello world é o nome do container, da imagem do container que eu quero executar. Então eu executei esse container, ele não encontrou a imagem localmente, ele baixou essa imagem lá da biblioteca do Docker Hub. A gente vai falar um pouquinho sobre o Docker Hub também. Então ele fala aqui: olá do Docker, essa mensagem mostra que sua instalação está funcionando corretamente. Para gerar essa mensagem, o Docker seguiu os seguintes passos. O cliente falou com o daemon, ou seja, o Docker CLI falou com o Docker Daemon. O Docker Daemon baixou a imagem Hello World do Docker Hub. O Docker Daemon criou um novo container com essa imagem que roda o executável que produz a saída que a gente está lendo nesse momento. E aí o Daemon jogou na tela a saída do cliente, que a gente está vendo aqui no nosso terminal. Então ele fala até aqui: se você quiser tentar algo mais ambicioso, você pode rodar o Ubuntu Container com docker run -et ubuntu bash, por exemplo. O container aqui ele é implícito, tá bom, pessoal? Eu gosto de escrever sempre o comando completo. O Docker disse em algumas versões anteriores que ele ia remover a possibilidade de você executar um container com, por exemplo, só o docker run, mas tem uns 2 anos isso e ninguém removeu ainda. Então eu prefiro utilizar o comando da maneira completa, que seria aí o docker container run. E aí, uma vez que a gente falou aí sobre o processo de execução, a gente pode agora tentar entender como que funciona o processo do Docker. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Aqui
a gente tem o nosso cliente, Docker CLI, o Docker Host é o nosso Docker CE e o Registry é o Docker Hub. Quando eu rodo os comandos build, pull ou run, a gente vai falar sobre esses comandos mais pra frente, tá? Esse comando do CLI comunica com o Docker Daemon, no caso a gente está rodando os dois na mesma máquina. O Docker Daemon verifica se essa imagem que a gente executou, no caso a Hello World, estava aqui. Se não estava, ele baixa a imagem do registry e executa os containers. E é assim que funciona esse tipo de coisa. E aí, o que é essa imagem, tá? Essa imagem é nada mais do que uma camada que a gente tem aí de leitura e escrita para poder tratar esse container. Então, vou trazer aqui para vocês uma nova imagem. Essa imagem mostrando como que funciona a imagem do Docker, tá? Então a gente tem lá um pacote executável que vai constituir todas as camadas, tá? Que são essas camadas que eu tenho aqui, D3, final 5A e por aí vai. E aí ele pega esse container, que é toda essa área aqui, joga e cria uma camada acima disso de leitura escrita. Então é como se a gente estivesse colocando várias camadas de papel e a gente está escrevendo só na última camada, que é essa camada de leitura escrita. E esse conteúdo aí vai ser a imagem que a gente vai usar para rodar o Docker, tá? E a diferença de um container e uma imagem é basicamente essa camada de escrita superior. Então o container ele é basicamente uma camada que vai rodar em cima dessa imagem. E aí tem um outro detalhe muito importante que a gente pode falar também sobre container, que é um dos benefícios que ele tem diferentes aí da máquina virtual, né? Se a gente fosse subir, por exemplo, 10 máquinas virtuais, tá? Com Ubuntu. E aí a gente precisaria, por exemplo, de 2 GB para cada Ubuntu desse. Então, como que funcionaria isso? A gente teria 2 vezes 10, né? A gente teria 10 vezes 2 GB de uso. No container é um pouco diferente, tá? No container funciona da seguinte maneira. A nossa imagem base, que é essa parte aqui, ela é compartilhada entre todos os containers executáveis. Então, se eu tenho aqui no caso, por exemplo, 200 MB, 6 containers não vão ocupar 200 MB vezes 5, tá? Eles não vão utilizar 200 MB vezes 5. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar essa camada e só o diferencial de cada container, que é a camada de leitura escrita, vai ser utilizada. Isso é muito interessante, isso ajuda muito na hora da gente poder subir vários ambientes. Imagina que, como eu mostrei no vídeo anterior, que vai estar no card aí mais uma vez, as VMs você ocuparia muito mais espaço. E aonde que eu pego essas imagens, tá? Eu pego essas imagens através do hub.docker.com. O Docker Hub nada mais é do que uma plataforma onde a gente consegue ter acesso a imagens. É como se fosse um GitHub de imagens do Docker, tá? Então a gente pode procurar aqui por uma imagem, como por exemplo a imagem do Ubuntu, tá? E a gente vai ter aqui com as instruções e todos os dados de como que a gente consegue utilizar a nossa imagem do Docker. Através disso, a gente pode entender um outro detalhe importante do Docker, né? Essa imagem não brotou ali do nada, tá? Essa imagem, ela teve uma origem. E qual é essa origem? Essa origem é um arquivinho chamado Dockerfile, tá? E o Dockerfile é um arquivo de instruções de como deve ser gerada a imagem Docker para a gente executar, tá? E através desse arquivo a gente pode criar várias imagens para serem utilizadas, tá bom? A gente vai criar aqui um Dockerfile simplesinho, tá? Eu vou fazer um vídeo depois para vocês sobre melhores práticas, explicando o Dockerfile a fundo, para a gente passar sobre cada item, vai ficar bem bacana. Digam aí se vocês querem esse tipo de conteúdo, eu trago para vocês no vídeo posterior. Então vamos lá para o nosso terminal agora. A gente pode criar um diretório aqui, vou chamar ele de eContainer, tá? Porque a gente vai criar um container para rodar só o e. Container simples. Vou acessar a pasta aqui do eContainer e vou criar um arquivo chamado Dockerfile com o Vim. Pode utilizar aí o Nano, utilize o editor de sua preferência, tá? Eu gosto bastante do Vim, então vou utilizar ele. Nesse Dockerfile, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui from Alpine, entry point echo e cmd --help. Eu gosto muito de deixar tudo bem alinhado, então eu vou igualar aqui o espaço para ele só para ficar mais bonitinho aqui o nosso arquivo. Vou salvar e sair. O que esse Dockerfile vai fazer? Ele vai basicamente dizer, pegue aqui a imagem chamada Alpine, tá? Alpine, para quem não conhece, é um sistema muito pequeno, é uma distribuição muito pequena de Linux, que muita gente gosta de utilizar ela para Docker, porque ela é pequena. Não recomendo que utilizem o Alpine para algo que use, por exemplo, o GCC, porque ele tem suas limitações. Dá para mexer, mas vai dar dor de cabeça. Mas para a maioria dos casos, o Alpine funciona muito bem. E aí ele vai trocar o ponto de entrada para o echo, é o ponto de execução do container. É a instrução principal do container que vai ser o echo. E o cmd são os argumentos que vão ser utilizados aí com esse container, tá? Então o padrão ele vai executar o echo --help. Como que eu faço para construir esse container agora? Eu posso rodar o comando docker image build -t de tag, passo o nome do container, por exemplo, container e ponto. O ponto é o que? O diretório que eu estou, que é o contexto de construção. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o contexto, tudo que está dentro desse diretório e jogar para dentro do container para poder fazer a construção dessa imagem, beleza? Então vou dar um enter aqui, ele vai passar o passo a passo aqui, então ele vai baixar a imagem do Alpine, depois ele vai pegar e vai
alterar o entry point e o CMD. Depois da gente ter essa imagem criada, ele fala que criou a imagem aqui chamada eContainer Latest, tá? Então se a gente rodar agora um Docker Image LS, a gente consegue ver as imagens aqui que a gente tem um eContainer aqui rodando agora. E aí eu posso executar agora esse container. Como? Eu posso rodar o comando docker container run -it de interativo e terminal eContainer. Ele vai executar e vai trazer só esse dado para mim, ó. Usage echo-e, porque ele executou o comando echo -help. Então ele chamou aqui pra gente o entry point mais CMD. Caio, eu quero mudar o entry point. Consigo mudar o entry point? Conseguimos, mas não através desse comando simples que a gente vai executar. O que a gente pode executar, o que a gente pode alterar é o CMD. E aí como é que a gente altera o CMD? Eu vou rodar novamente o docker container run -it, o nome da imagem, e aí depois eu passo aqui o meu CMD. Então se eu passar aqui o CMD, por exemplo, bem-vindo ao container, ele vai rodar o comando entry point, que está lá no na nossa imagem, que é o echo, e aí o CMD de entrada eu estou alterando para bem-vindo ao container. O que ele vai fazer? Ele vai dar um echo para essa saída. Bem-vindo ao container, executou. Então assim que funciona o container. Outra coisa que a gente pode ver aqui é se esse container foi criado mesmo. Eu posso dar um docker container ls. O docker container ls vai listar, docker container ls. Ele vai listar para mim os containers que já foram criados e estão em execução. Esses dois containers que eu rodei, eles morreram já. Eles não estão sendo exibidos aqui, mas não foram removidos. Então, para eu ver os containers não ativos, eu posso passar o comando docker container ls-a. E aí eu listo esses containers. Ele fala até aqui que o primeiro container rodou com o comando echo -help e o segundo rodou com o comando echo bem-vindo ao container, né? O comando que a gente rodou anteriormente. Outra coisa legal é o container sempre vai ter um nome gerado através de um adjetivo mais um sobrenome. E o legal aqui é que o sobrenome é sempre de algum cientista ou hackers. Por exemplo, a gente tem aqui o Torvalds, que é o nosso famoso aí, Linus Torvalds. E a gente tem aqui algum adjetivo. Tem um repositório oficial do projeto Mob, onde tem todos os nomes existentes aí, padrão, mas basicamente ele vai gerar um randômico através desses nomes. Então alteramos aí o nosso CMD, conseguimos rodar o nosso primeiro container. Só que é um container bem simples, ele não está fazendo muita coisa. O que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar para a home do usuário, digitando cd-til. E eu vou criar um novo diretório aqui, chamado LightTPD. Para quem não conhece, o LightTPD é nada mais do que um sistema web bem leve. Então ele é um HTTPD serve light, leve. Então é um light com HTTPD. É um sisteminha muito bom, tá, que a gente vai usar. Então vamos criar uma imagem aqui só para a gente subir o nosso primeiro web server, para a gente testar e ver que está tudo funcionando. Vou criar aqui novamente meu Dockerfile. Dentro do Dockerfile eu vou colocar aqui o from Alpine, tá? Gosto bastante do Alpine, então vamos usar ele. Depois eu vou ter uma instrução run. A instrução run ela executa um comando dentro do container, beleza? Então eu vou colocar aqui apk add no cache LightTPD, tá? O que é esse apk add? É basicamente a ferramenta de download de pacotes e instalação do Alpine, como se fosse o apt ou o yum. Então aqui ele vai baixar sem adicionar o cache. Eu vou rodar aqui um outro comando chamado echo e eu vou passar aqui um texto LightTPD server web server is running, e eu vou jogar a saída desse comando para /var www localhost htdocs /index.html para ele trocar a nossa página inicial. Notem que aqui eu estou executando dois comandos runs. Mais para frente, no próximo vídeo que a gente fizer sobre Docker, a gente vai explicar que isso não é uma boa prática. E depois eu vou falar o seguinte, eu vou colocar aqui um expose na porta 80, tá? Isso vai dizer para o Docker o seguinte: a porta 80 é a porta de serviço. Quando eu subir esse LightTPD, ele vai utilizar a porta 80 para rodar a aplicação. E o CMD que ele vai executar, ou eu poderia colocar o entry point, beleza? Mas o CMD para mim já vai resolver meu problema. Vai ser LightTPD -dzão de daemon para ele executar ele como processo, -f para eu passar o arquivo de configuração que vai estar em /etc LightTPD lightTPD.com. Vou só dar uma alinhada aqui para ficar mais bonitinho, mas basicamente o que ele vai fazer, ele vai subir um web server para a gente, tá? Então tem aqui meu Dockerfile, tá criado, tá certinho. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa imagem. Então a gente vai dar um docker image build -t lightTPD. Ele vai fazer todo aquele processo que a gente fez criando o nosso container. Notem que ele tem aqui os passos, né? Passo 1 de 5, from Alpine, passo 2, apk-add, passo 3, echo lightTPD, passo 4, expose 80. Cada passo desse é uma camada. E essas camadas, depois que eu fechei a minha imagem, elas são imutáveis. Por isso que não é muito aconselhável você executar vários runs, você está criando
várias camadas uma em cima da outra. Se for preciso, utilize. Eu vou ensinar depois para vocês no próximo vídeo como que a gente consegue melhorar esse tipo de coisa. Criei minha imagem, se eu der um Docker Image LS, eu vou ver aqui que vai ter o meu LightTPD. Antes da gente executar ele, a gente precisa entender um outro recurso, que é o recurso de rede. Tá? O recurso de rede ele é utilizado para expor a aplicação do container para uma rede na máquina hospedeira. Tem várias funcionalidades de tipo de rede, beleza, pessoal? A gente vai falar aqui só da mais básica deles, que é uma rede do tipo bridge, que a gente vai criar uma interface virtual dentro da nossa máquina e ela vai ser roteada através dos recursos de rede, como por exemplo iptables para dentro do container. No próximo vídeo eu faço explicando sobre redes, tá? Se vocês quiserem ver esse conteúdo, não esqueçam de falar aí para mim, beleza? Bem, e como é que a gente faz para subir esse container agora? Primeiramente eu quero mostrar para vocês o IP-CA show docker 0, tá? Isso é basicamente o IP address com padrão "-c" para ele botar as cores para ficar mais fácil de a gente entender, para mostrar os dados da interface docker 0. E aí a gente vai ver que ele tem uma interface aqui docker 0, que ela tá down, tá? E ela tá aqui com esse IP. Então quando a gente executar um container sem especificar a rede, ele vai usar dentro dessa interface. É uma interface virtual que ele criou. Vamos rodar o nosso container agora através do docker container run -d, -name web server, -p 80.2.80 LightTPD. O que esse comando vai fazer? O mesmo docker container run que a gente rodou antes, tá? Em vez do "-zt", a gente está usando o "-d, o "-d" de detach, para eu executar o container e ficar fora dele. Se eu não tiver o "-d", eu vou ficar preso dentro do container, tá bom? "-name", para eu dar um nome para esse container, para eu não usar aquele padrão de adjetivo e nome. O nome dele vai ser web server. E o "-p" não é de port, como muita gente acha. É de publish, para ele publicar a porta 80 do meu host, vai direcionar para a porta 80 do container. E através disso ele vai criar uma série de regras de iptables para poder fazer esse tipo de coisa. Depois disso passei a imagem. Vou executar aqui, ele vai rodar o container, vai me dar uma hash. E se eu der um docker container ls, eu vou ver que o meu container está rodando aqui e tudo da porta 80 está sendo direcionado para a porta 80. Certeza, certeza. Se eu der um curl localhost, ele vai trazer aqui para mim LightTPD server is running, ou seja, ele foi lá dentro desse container. Tá? Uma coisa legal é, se eu ver agora a minha interface, eu vou ver que ela está up. Por quê? Porque agora eu tenho um container conectado a essa interface. Outra coisa legal que a gente pode ver é rodar um sudo ss-ntpl, para a gente ver aí as portas que estão em uso. E a gente vai ver que a porta 80 da nossa máquina vai ter um Docker Proxy sendo executado. Então quer dizer que se eu acessar essa máquina aqui agora pelo navegador web, eu já vou conseguir aqui ver a nossa página. Como que eu posso ver se isso está funcionando? Essa máquina minha, pessoal, está rodando dentro de um Vagrant. Então eu tenho uma entrada DNS para direcionar para ele. Eu posso ir lá no meu navegador e digitar aqui o endereço, no meu caso é o docker.caiodelgado.cloud, e ele vai abrir aqui LightTPD Service is running. Tá? Se eu não tiver uma entrada DNS, eu coloco o IP da máquina, que no meu caso é o 10.10.10.99, e ele vai chegar nesse mesmo container. Então já tem ali o meu web server rodando. Através desse nosso comandinho a gente consegue executar esse LightTPD aí. Então a gente já tem um web server rodando na nossa máquina sem instalar isso. Então, agora que a gente já tem o nosso web server, a gente vai fazer o quê? A gente vai melhorar um pouquinho isso, né? Vamos deixar isso de uma maneira um pouco mais interessante, tá? O que a gente vai fazer? A gente tem aqui o nosso LightTPD rodando. A gente precisa destruir esse container. Então, o que a gente faz para destruir ele? A gente roda um docker container rm-f de force para ele parar o container e o nome do container, beleza? Esse comando aqui remove o container. Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu posso rodar o comando docker container rm-f, abrir um subshell, digitar docker container ls-aq, tá? E esse comando aqui também vai remover o container, só que vai remover todos eles. Por quê? Porque o comando do container docker container ls-aq vai listar todos os IDs de todos os containers, tá? Então o ls-a mostra tudo isso, o ls-aq mostra só os IDs. E aí, se eu rodar esse subshell, quer dizer o seguinte: execute esse comando e depois jogue isso daqui para saída desse comando. Então, rodando aqui o nosso docker container rm-f $, abre parênteses, docker container ls-aq, fecha parênteses, ele vai destruir todos os containers. Se eu der um docker container ls-a, não existe mais nada. E se eu for lá no meu navegador e tentar atualizar minha página, ele vai falar que não consegue conectar porque já não tem mais nada ouvindo, não tem mais nada existindo de container nesse meu servidor. Beleza? Bem, voltando para o terminal, agora a gente tem lá o nosso container que está rodando, que é uma beleza, mas eu quero mudar, eu quero ter uma página diferente nesse servidor web. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivinho aqui que vai ser um index, e dentro desse index a gente vai personalizar ele. Então vou criar um arquivinho aqui chamado index.html, eu vou colocar uns dados aqui no conteúdo dele.
Basicamente eu estou criando aqui um MetaChar7 F8 para ele aceitar os nossos assentos. Coloquei aqui um H1, que é um título, né, um header 1, servidor LightTPD. Tem um parágrafo aqui que essa aplicação está sendo executada em um container Docker. E acesse o tutorial em caiodelgado.dev/docker101. Vou deixar aqui no card esse link, tá? É basicamente o texto de todo esse vídeo que eu estou fazendo para vocês poderem acompanhar aí os comandos. Vou salvar e sair. Então eu tenho esse meu index. E agora o que eu posso fazer? Eu posso rodar o comando anterior que eu rodei para executar o container, que é o docker container run -d name web server -p 8080 lightTPD, passando um parâmetro -v aqui antes do lightTPD. Vou passar aqui -v de volume e eu vou falar o seguinte: pwd, que é o diretório atual, /index.html, vai para /var www localhost htdocs index.html e aí lightTPD. O que isso vai fazer, pessoal? O -v ele vai montar a origem, que é este arquivo, tá? O pwd é print work directory, tá? É o diretório que eu estou trabalhando agora. Então ele vai pegar esse arquivo index que eu criei aqui e vai jogar para esse diretório. Então, com esse comando eu consigo montar um volume dentro do meu container. Então, se eu for agora rodar um docker container ls, ele vai ter aqui o meu mesmo container, só que eu montei esse arquivo que eu criei lá no meu index. Então, se eu for lá no meu navegador e atualizar a minha página, eu tenho aqui agora a minha página web rodando, né? Tanto no nome quanto no IP. Então esse daqui é o dado que eu criei. Bem, pessoal, agora que a gente fez isso, a gente pode remover esse container através do mesmo comando, docker container rm-f web server. E aí lá no nosso navegador, a gente não tem mais nada sendo executado. Bem, eu vou deixar aqui para vocês um repositório, tá? Aqui no card, que é o repositório do GitHub, que tem o código para esse tutorial, beleza? Se vocês quiserem executar aí na máquina de vocês, tem a configuração do Vagrant para criar essa máquina virtual. Eu vou falar sobre Vagrant no próximo vídeo. Digam aí para mim o que mais vocês querem aprender sobre Docker, se vocês querem aprender sobre Docker Swarm, Kubernetes, criação de imagem, gestão de volumes, gestão de redes. Falem para mim que eu trago para vocês aí o conteúdo. Deixa aí nos comentários sobre o que vocês querem ver. Esse post é o primeiro post de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre Docker. Então acompanhem aí, se inscrevam no canal aqui embaixo, cliquem no sininho para poder receber novidades aí. Toda vez que eu soltar um vídeo vocês vão receber e continue acompanhando que eu vou soltar esses vídeos. Se você quiser sugerir qualquer conteúdo relacionado a DevOps ou Open Source, digita nos comentários, beleza? Eu tô anotando aqui e vou trazer esses conteúdos para vocês o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí e nos vemos numa próxima. Valeu!